e Em Sintonia, um programa para te sintonizar com a sua saúde, com o seu bem-estar, com a qualidade de vida. E hoje com convidadas muito especiais, é claro, sempre com convidados muito especiais. Primeiro a gente vai falar com a Thaís sobre qualidade de sono. Tudo bem? Bem-vinda. Oi, boa tarde, Bianca. Obrigada. Que delícia. A gente vai aprender a dormir, Thaís? Ah, você eu não sei. Seu filho, eu te dou mais certeza. Daqui a pouquinho também a gente vai conversar com a Camila. Vamos falar sobre carreira, como que ela fez uma transição de carreira e é ali sobre a área da saúde. E também, gente, olha esse look. Claro, eu sempre estou muito linda aqui. Graças à nossa Toque de Mulher, a loja especializada em mulher. E aí ela vai falar um pouquinho sobre o trabalho que ela desenvolve lá na loja Toque de Mulher. Então, bora para os nossos patrocinadores? Olá, muito prazer, sejam bem-vindos. Sou a doutora Vitória Borges, fisioterapeuta especialista em dor crônica. Minha abordagem consiste em unir tecnologia e conhecimento, tratando a raiz das suas dores, para que você se veja livre delas de uma vez por todas. Esqueça os medicamentos em excesso e das dores diárias que te impedem de ter uma vida normal. E o primeiro passo para mudar essa qualidade de vida é agendar uma consulta. Entre em contato hoje mesmo, eu espero por você. Lugar onde seu filho possa realmente ser feliz. Colégio Prosseguir está desde 1983 vivenciando momentos marcantes e significativos, fazendo a diferença na vida das crianças de 1 a 6 anos. Colégio Prosseguir conta com uma equipe dedicada e capacitada e uma estrutura completa para trazer o melhor ensino desde a primeira infância. Venha conhecer nosso colégio. Faça parte dessa família. Colégio Prosseguir. Para crescer, é preciso prosseguir. Venha conhecer o meu espaço de atendimento presencial. Aqui você encontra leveza, paz, harmonia, bem-estar, com práticas integrativas e energéticas. Gente, bora falar sobre sono, qualidade de sono. Quem tem aí bebezinho em casa? Mas eu estava perguntando para a Thaís aqui, falei, vale para a gente também? Ela falou, vale. Vale, Thaís? Vale, porque o relógio biológico todo mundo tem, né? Então, desde os pequenos até os grandes. A diferença é que, quando são pequenos, a gente tem um pouco mais de maleabilidade para conseguir manter organizado esse relógio interno com o ciclo circadiano, que é o do mundo inteiro, né, da vida. Então, se os adultos entram na das crianças, eles acabam se beneficiando sim, porque daí eles vão conectar o relógio deles interno com o relógio externo e eles também vão colher os benefícios disso. Todo ser humano foi feito para acordar cedo e dormir cedo. A semana passada a gente conversou com a Carol, que é a acupunturista, e ela estava falando, né, sobre o nosso relógio, né? Cada hora funciona uma parte do nosso... cada 2 horas, 3 horas, funciona uma parte do nosso órgão. Então, isso também auxilia, que a gente, lá, né, ela colocou que o fígado era se eu não me engano, posso estar errado, me corrija aí, da 1 às 3 da manhã. Então, que era importante estar dormindo esse horário. Sono profundo, né? Então, um sono profundo para você fazer a detoxicação do teu corpo. Então, enquanto isso já influencia tendo uma boa qualidade de sono para o seu bem-estar, né? Qualidade de vida. Mas me conta, Carol, como funciona a consultoria de sono infantil?
Então, a consultoria de sono nada mais é do que um atendimento personalizado em que eu entendo toda a dinâmica daquela família, olhando as peculiaridades de cada criança, e a gente tenta compilar tudo para que a gente consiga montar uma rotina adequada dentro das necessidades daquela família. Então, a consultoria de sono é um programa bem individual e bem personalizado que faz com que o seu filho durma bem e, consequentemente, toda a família tenha mais qualidade de vida, porque a criança dormindo cedo, os pais têm o horário deles para conseguir conciliar as coisas de fora, né, de turno de trabalho, que fazem à noite. Então, dá uma facilitada na dinâmica da família como um todo. Ah, que legal. Isso é importante demais, né? Meu Deus. Muito. Quanto faz diferença na nossa vida. E qual o momento ideal para os pais procurar nessa consultoria de sono? Então, para pais que querem, digamos assim, prevenir que o filho já durma bem desde o começo, eu mesma tenho um pacote que trabalho com gestantes. Então, a gente faz a consultoria antes da criança nascer. Porque daí eu já entendo qual é o padrão de sono da mãe, qual é o padrão de sono da casa, como que esses pais se relacionam com o sono. Então, eu já consigo mapear algumas coisas e, de repente, ir trabalhando. Porque o sono na gestação ele vai impactar quando o bebê nascer. Então, se a mãe tem insônia, por exemplo, provavelmente a criança vai despertar no mesmo horário que a mãe desperta, durante a insônia, e a criança vai ter este mesmo padrão. Afinal de contas, ela fica dentro da mãe por muito tempo. Então, a gente já consegue ir trabalhando essas questões na gestação. Então, se os pais já querem saber um pouco mais, já querem uma coisa mais personalizada, eles podem procurar isso durante a gestação. Mas, se não procuraram, se as crianças já estão aí e os problemas de sono eles estão acontecendo, a hora que você sentir que não está dando mais, que você quer melhorar, pode procurar, porque provavelmente tem o que ser feito. Nossa, eu não sabia disso, que a gestação impactava na qualidade do sono. Mas isso é a curto prazo, né? Enquanto o neném nasce, ele vai adquirir a rotina dele conforme a casa, ou isso até pode levar a terapeuta entrando aqui em ação, né? Pensando assim, né? Se aquilo lá que a mamãe viveu na gestação pode impactar lá na vida da adolescência dela, algo assim? Pode? Isso vai depender do reforço. Então, se eu, por exemplo, se eu tenho despertares 3 da manhã, fico das 3 às 5, e meu filho começa a despertar das 3 às 5, e eu não faço nada para mudar esse padrão, provavelmente ele vai continuar despertando das 3 às 5 pelo resto da vida. E a gente já sabe, né, que tem a neuroplasticidade, então até os 6 anos tudo é mais fácil de ser feito. Depois dos 6 anos, tudo é mais complexo de ser trabalhado. Então, se você passa dos 6 anos e a criança ainda tem esses maus hábitos noturnos, né, então provavelmente isso vai se estender pela vida inteira. Quais são os problemas mais comuns, né? Aqueles que os pais acham que não tem o que fazer, mas tem. Tem? Tem, sempre dá. Eu falo que sempre dá para melhorar. A gente tem, digamos assim, as tabelas de número de despertares noturnos que as crianças normalmente têm. As crianças não são tabelas, elas não são. Mas a gente consegue usar a tabela para se guiar e para saber mais ou menos como que está o desenvolvimento daquela criança. Então, crianças que despertam muito à noite, pode ser que elas estejam despertando sem precisar despertar. Por algum mau hábito que elas têm durante a noite. Então, se elas se habituaram a acordar tal horário, elas continuam acordando, porque elas sabem que elas vão receber o mamá, ou que a chupeta caiu e precisa colocar a chupeta na boca. Então, elas podem ter um hábito ali noturno e elas despertarem pelo hábito. Então, isso daí dá para melhorar. Muitos pais não sabem, mas depois de 1 ano de idade, a criança não precisa mais acordar à noite. Então, em tese, todas as crianças que têm mais de 1 ano, elas já poderiam estar dormindo a noite inteira, de 10 a 12 horas noturno. E tem a maioria das crianças que eu conheço, pelo menos, não dormem a noite inteira mesmo, depois dos 2 anos. Outra coisa também que, às vezes, os pais não fazem o link. Alimentação. Às vezes, a criança se alimenta mal, ou às vezes a criança mama a noite inteira, não come bem durante o dia e os pais não percebem esse link entre o dia e a noite. Então, a alimentação é prejudicada, eles entram num ciclo sem perceber, por conta do cansaço mesmo, né? À noite a gente quer dormir, então acabam fazendo coisas sem pensar. E aí a criança vai postergando esses maus hábitos alimentares. Então, a gente entra no mau hábito do sono e mau hábito da alimentação. Às vezes, maus comportamentos, birra, desobediência, elas estão relacionadas com privação de sono. Tem crianças que têm privação de sono, justamente porque o sono não está adequado para a idade que elas têm. Então, a criança começa a ficar muito estressada. A gente sabe bem, né? Quando a gente não dorme bem, a gente fica mais estressado. E, por conta disso, a criança acaba apresentando maus comportamentos. Os pais acham que são N coisas, mas, na verdade, é falta de sono. É falta de sono. Nossa, agora eu estou curiosa aqui. Nem está na nossa pauta, mas eu vou perguntar. O que te levou a buscar a ser uma consultora
de sono? Eu sempre tive o sono muito perturbado, desde pequena. Então, eu fiquei curiosa para saber se tinha como... Depois disso, já adulta, né? Se tinha o que fazer, se não tinha, se tinha como melhorar, se isso já tinha cristalizado a tal ponto que viveu, não dá mais para fazer, enfim. Não queria partir para medicamentos para conseguir dormir, né? Por conta disso. Então, eu fui estudar sobre sono. E aí, nesse estudar sobre sono, eu descobri que muitas raízes estão lá na infância. E aí, por elas estarem lá na infância, eu falei, bom, se eu não estudar o sono infantil, eu nunca vou descobrir o que eu poderia melhorar agora, ou se dá para melhorar agora, ou de onde isso veio. Quer dizer, só da gente resgatar esses gatilhos antigos, né, a gente consegue ter essa cura, digamos assim, de coisas que a gente vive agora na vida adulta. Se eu quiser, adulta, contratar, não tenho filhos pequenos, mas eu quero contratar o seu trabalho, eu consigo? Eu posso? Consegue. Eu não sei se vai te ajudar em muita coisa, mas daria. Daria para ajudar a gente a entender, pelo menos, ali alguns erros que a gente está praticando. Sim, sim. A higiene do sono, por exemplo, que a gente fala no sono infantil, é a higiene do sono dos adultos. Então, evitar a tela 2 horas antes de dormir, tomar um chazinho antes de não comer nada muito pesado, umas 2 horas antes, diminuir as luzes de casa, de preferência para luzes de cores quentes, então luzes amarelas, um abajur, luzes indiretas. Todas essas são indicações para adultos, para crianças, para idosos, para todo mundo. Viu, pai? Viu, mãe? Olha, quero dar boa tarde aqui. Vou colocar os meus óculos lindos. Para o Francisco, pai. Diminui tela, pai, à noite antes de dormir, tá? Marilza Ângela de Souza, boa tarde, meninas. A Cléo, boa tarde, Cléo. Olha lá, Lília, Cléo tá aqui, ó. Kelly Fogaça, boa tarde, maravilhosa. Kelly, sempre aqui com a gente. Que delícia vocês aqui nessa tarde. E me conta agora, até que idade a criança precisa dormir cedo? Então, até 12 anos é indicado que a criança durma cedo. Mas não precisa ser cedo 7, 7 e meia, como as crianças pequenas. Pode ser 9, 9 e meia. Então, o que para muitos pré-adolescentes, né, acho que essa idade dos 12 anos já entra nessa, está quase ali, é cedo demais, 9 horas. Mas o indicado seria seguindo essas indicações de higiene de sono para que eles tenham qualidade de sono. Descansem bem para poder estudar bem, aprender bem. Sim, com certeza. E qual que é a consequência, né, de dormir muito tarde? Então, aí a gente entra nessa questão de aprendizado e memória, que eles ficam bem... a gente não consegue aproveitar o máximo de aprendizado e memória quando a gente não dorme bem. A questão da obesidade, ela também está relacionada justamente por aquela questão do sono profundo, que a Carol comentou do fígado e tarará. Então, os nossos hormônios, eles têm um horário específico em que eles são liberados. Então, quando a gente não dorme, quando não coloca a criança para dormir num horário adequado, a criança vai dormir muito tarde, ela não consegue estar em sono profundo quando esses hormônios estão sendo liberados. Então, os hormônios não são liberados em sua máxima capacidade, que daí vai dentro da individualidade de cada um. Então, a gente tem o problema de memória e aprendizagem, tem a questão da obesidade, tem a questão também da criança ficar muito estimulada, porque ela passou muito da hora de dormir, então ela perdeu o pico de melatonina e o corpo começou a liberar cortisol. Tem que ficar acordado, cortisol, cortisol, vamos lá, cortisol, é festa, cortisol. Aí a criança não consegue aprofundar o sono, então ela pica a noite inteira. Ela acorda 1, 3, 5, 6, e ela vai picando a noite inteira e não consegue dormir, porque o corpo não relaxa, porque a melatonina não foi secretada como deveria. Mas bebezinho, né, que tem que fazer aquela mamada de cada 3 horas, isso é válido ou é mito? Ou não, realmente tem que acordar quando recém-nascido? Então, geralmente o recém-nascido a gente segue a orientação do pediatra, porque daí vai de encontro com ganho de peso e com algumas especificações de recém-nascido. Mas essas orientações assim de não acorde o bebê, se o seu bebê nasceu, ele não tem nada, o pediatra não deu nenhuma orientação, você não precisa acordar seu filho à noite. Ele vai acordar quando ele tiver fome. Não, ele não está passando fome. Se você amamentou ele durante o dia corretamente, ele não está passando fome. Então, ele vai acordar quando ele precisar. Você vai lá, amamenta e põe ele para dormir de novo. E aí, a mãe que está em casa, está lá, coloca o nenenzinho para dormir, cedinho, gostosinho. Ela tem um tempo para ela de qualidade. Ufa, né? Você tá aí, você tem, né, um bebê. E aí, a Cris trouxe uma dica de autocuidado para gente. Bora colocar essa dica aí para gente? Oi, Bianca. Oi, meninas. Eu vou dar uma super dica para vocês que estão aí ligados no Em Sintonia. Um processinho com esses 3 produtos para vocês usarem antes de dormir, para dormir com a mão super hidratada. Esse é o extra emoliente,
que você vai fazer uma massagem na mão. Depois, o passo 2, que é o esfoliante. E por último, o creme para a área das mãos. Você vai dormir com a mão super hidratada. E você pode usar esse produto também nos pés, no cotovelo e no joelho. Se vocês gostaram dessa dica, eu vou deixar aqui meu Instagram e meu WhatsApp e vocês me chamam para eu explicar melhor. Tchau, meninas. Tchau, Bianca. Cris, que delícia de dica aí, ó. Aproveitar esse autocuidado, né, com a gente. Aí eu quero dar aqui, ó, Cíntia, boa tarde, meninas. Boa tarde. Vitória, que delícia esse bate-papo. A Cíntia, dormir é comigo mesmo. Tá vendo? Aí, ela não deve ter problema de sono. Deitou, dormiu, que delícia. Sintonizando o sono. E agora eu quero saber como que a gente pode preparar as crianças para dormir e ter um sono de qualidade. Então, aí a gente vai de encontro a muitas daquelas questões que eu falei da higiene do sono. Então, a gente precisa preparar o ambiente para que a criança entenda que está na hora de dormir. Então, meu filho está lá vendo televisão, jogando videogame, vai dormir. Ninguém dorme assim, né? Vai dormir. Então, a gente precisa ir mostrando para a criança, lembrando que a criança é muito concreta, então a gente precisa ir mostrando pelo meio do ambiente que está na hora de dormir. E dormir é meio que um desligamento, né, dos pais e tudo mais. Então, é muito interessante que as 2 horas que antecedem o horário que você quer colocar o seu filho para dormir, você esteja conectado com ele. Esteja presente com ele. Deixe o telefone de lado, deixe as mensagens para responder depois, deixe a televisão desligada. É um momento em que a família ela precisa se conectar para passar essa segurança para a criança, de que você vai sair de perto de mim, mas eu ainda estou aqui para cuidar de você. Toda essa segurança, ela faz parte de toda a construção do sono infantil. Então, se a gente estuda todas as técnicas, aplica todas as técnicas, mas a gente não está ali presente com o nosso filho, as técnicas não vão adiantar. A conexão com os pais, essa parte emocional, ela é muito importante para que a criança consiga dormir. Ainda mais se você quer que o seu filho durma no próprio quarto, a noite inteira, e coisas nesse sentido mais de autonomia, você precisa trabalhar essa questão para que a criança se sinta segura, ainda que ela esteja longe dos pais. Entendi. Muitos pais, às vezes, acabam se cobrando, né? De estar ali com uma rotina. Existe uma rotina ideal? Eu tenho que cumprir essa rotina, ali é ferro, o fogo, ali, nossa, eu tenho que fazer isso, senão eu estou errando. Ou você faz essa análise, como você disse, né, desde a mãe lá da gestação, como que é? Existe essa rotina ideal, né, essa individualidade de cada filho, como que é? Existem componentes essenciais para uma boa rotina. Então, você encaixando esses componentes, a rotina ela vai se fazer. Então, não é uma coisa rígida, porque você está colocando os componentes que precisa, e por colocar os componentes que precisa haver um horário, precisa haver uma sequência, precisa haver para que você, pai e mãe, consiga seguir, e para que a criança entenda. A criança precisa dessa previsibilidade para que ela sinta segurança. Então, ela sinta, eu não preciso ter medo, porque tem alguém que está cuidando de mim, tem alguém que se preocupa se eu tomei banho, se eu comi, se eu dormi. E quando a criança percebe que tem alguém preocupado com isso, e que esse alguém não é ela fica tranquila. Então, ela é uma criança mais obediente, ela é uma criança mais calma, ela é uma criança mais atenta ao que está acontecendo, porque ela pode ficar tranquila. As crianças não têm que ter responsabilidade. Deu meio-dia. Mãe, é hora do almoço. Isso não é responsabilidade da criança, isso é responsabilidade do responsável da criança. Então, quando os pais entendem esses elementos, eles compreendem o quanto que a rotina não é rígida, ela pode ser flexível, mas que, de certa forma, ela acaba tendo um mesmo fluxo, porque faz parte de tudo que a criança precisa. Então, ela flui com muita leveza e acaba sendo gostoso, porque os pais já sabem o que esperar do próprio filho. Então, os pais também se beneficiam, como a gente falou agora, de ter um tempo para você, um tempo de autocuidado. Se você percebe que o seu filho precisa dormir cedo, você coloca ele para dormir cedo tranquila. Porque você fez sua parte, você fez o que você precisava fazer e agora você vai cuidar de você também. Porque se você não estiver bem, não tem como você cuidar bem do seu filho. Sim. Então, eu gosto de dizer que mães bem cuidadas cuidam bem de suas crianças. Então, é importante que tudo isso esteja ali consciente nos pais, principalmente na mãe, que tem uma figura tão forte, né, na vida da criança, para que tudo isso flua com essa leveza e não seja uma maternidade pesada, um fardo, uma reclamação o tempo inteiro, um cansaço, e aquele tipo, eu não aguento mais, não precisa ser assim. Dá para ser conduzido de outra maneira. E a rotina ajuda muito nisso. Você sabe que a minha filha mais velha tem 17 anos, né?
a gente não tinha tanta informação como hoje se tem nas redes sociais, Instagram, né? Você vai, hoje tem milhares de informações, né? Aí a gente pode encontrar. Nem sabia que existia consultora de sono, né? É relativamente nova essa profissão. Mas eu já tinha, né, escutado falar alguma coisa ou outra, mas há muito tempo atrás eu peguei uma revista dessas de bebê que antigamente tinha. Acho que você nem deve ser da idade dessa revista. Estou olhando aqui, que acho que a Lília deve saber. Alguma coisa de bebê, não lembro o nome. E aí falava sobre rotina. E aí eu li, né? Eu falei assim, nossa, eu vou criar uma rotina com a minha filha quando ela nascer. E eu tinha essa rotina com ela. E, com certeza, ali eu dormia bem, claro. Ela acordava, mamava, enfim. Mas eu lembro que eu não era pesado, não era cansativo. E eu tinha meu tempo de qualidade, porque ela ia dormir mais cedo. Então, ela tinha os horários dela e a gente adaptava, claro, né, porque era um membro novo ali na casa. Sim. E a gente se adaptava conforme a rotina dela. E depois ela foi entrando na nossa rotina, né, porque depois volta ao trabalho, tem todo esse movimento. E eu lembro disso, de eu trazer isso, eu colocar horinha de solzinho, hora de alimentar, e aí, né, conforme ali a pediatra... É bom para a gente conseguir entrar também nesse novo papel, né? Exatamente, porque, né, é uma novidade. Ali, eu não fui mãe muito novinha, mas também não muito, 28 anos, mas aí eu não tinha experiência, não tinha, como que fala agora, que eles falam, rede de apoio. Tá. Né? Eu era sozinha com meu marido, morava em São Paulo, aí a gente ficava ali nesse cuidado. Então, a gente trouxe, eu olhando, escutando aqui você, até que... E eu durmo cedo, tá? Tá certíssima, tá certíssima. E fico longe das redes sociais antes de dormir. Mais certíssimo, mais raro ainda, tá mais certa ainda. Porque, assim, eu sinto essa necessidade, mesmo por como eu sou terapeuta, eu pratico a higiene do sono. E quanto isso afeta a qualidade do sono. Eu durmo bem, eu gosto de acordar cedo. Tá. Thaís, adoro o silêncio. É gostoso, Faço né? Faço o meu amanhecer com reiki, faço minhas práticas matinais. E ali, com certeza, meu dia é outro. E faz diferença, né? É a sua rotina. É a minha Todo rotina. mundo precisa de uma mundo. Rotina para funcionar bem. Sim. Se a gente parar para pensar. Sim, eu adoro. Aí eu vou lá, amanhã é sábado. Aí hoje de repente, hoje eu fico um pouquinho mais acordada, porque amanhã não tem despertador. Sim, sim. Mas é esse cuidado mesmo, que delícia. Então, eu queria saber também como que a gente pode avaliar a eficácia da rotina na casa. Então, a gente consegue ver olhando para a criança. Então, eu gosto sempre de dizer que a mãe precisa de um olhar atento. E um olhar atento seria aquele olhar em que você percebe peculiaridades do seu filho que ninguém mais vê. Então, é quando o seu filho está ali brincando quietinho e você consegue contemplar, sem precisar falar nada, sem precisar intervir em nada. Você está só vendo a maneira com que ele mexe no cabelo, como que ele faz para pensar e para arquitetar as atitudes que ele vai tomar. Quando ele cai, qual é a primeira reação que ele tem? Se ele olha para você, se ele olha para ele, se ele olha para o carrinho que estava no chão. Esse olhar atento, ele vai fazer com que você perceba se a rotina está funcionando ou não. Então, se o seu filho é uma criança calma, se você consegue colocar as atividades nos horários propostos, se ele dorme bem à noite, se você está tranquila, se seu coração está em paz com o que você está fazendo, a sua rotina está ideal. A sua rotina está ideal. Ai, que legal. Olha aqui, a Marilza está falando que você ajudou muito o sono do neto Martim. Ai, que linda. E a Marilza colocou aqui também. É tudo muito diferente da minha época, mas muito útil e funcional. O Martim dorme a noite toda. Ai, que delícia, né? Deve ser uma paz interior com a criança dormindo à noite. Ai, a gente vê eles na babá dormindo e fala, ai, é tão gostosinho. Nossa, eu acho que é aquele momento assim, o que é paz para você? Meu filho dormindo à noite. Olhando na babá e vendo que meu filho está lá dormindo. A Joelma está aqui, Joelma maravilhosa. Ela tem 3 filhos, gêmeos, e um casalzinho, a Liz, e o Bento e o Pedro. Linda, Joelma. Deve estar aqui atenta às dicas da Thaís. Se um a gente já corre para a consultora 3, então... Imagina. É verdade. Olha lá, Joelma, vai lá no Instagram da Thaís, pegar as dicas com ela. Ela coloca muitas dicas. Eu estou seguindo a Thaís lá, eu estou gostando. A Sabrina Medeiros, a Thaís ajuda muita gente. Ai, a Sabrina, conheço a Sabrina. Ai, que linda. Ai. Vamos no nosso bate-bola? Vamos fazer um bate-bola aqui. É uma brincadeira que eu gosto de trazer no programa para a gente testar o que é bom para você.
Tá. Soneca, eu vou fazer a bate-bola sobre soneca. Tá. Soneca curtinha ou soneca longa? Soneca longa, soneca longa. Pra gente ter o nosso tempo. Pra ter um tempinho ali pra conseguir fazer as coisas. Ainda mais, foi o que você falou de não ter a tal rede de apoio. Sim. Eu também fiquei um tempo sem. E eu lembro que o horário das sonecas que meu filho dormia, meu filho chegava a dormir 2 horas de soneca, era um sonecão. Eu conseguia colocar a casa em dia, ler meus livros, tomar meu banho tranquila, levava babá eletrônica pra todo canto, levava. Mas eu conseguia fazer bastante coisa. Então a soneca longa, ela rende bem pra criança e pra mãe também. E o adulto soneca longa. Berço ou colinho? Berço. Eu sou adepta ao berço. A criança, quando ela dorme no berço, ela... Eu acho que isso tem muito da mãe também, aceitar o berço. Tem crianças que têm essa dificuldade, porque a mãe, às vezes, tem essa resistência de deixar a criança no berço. Mas o berço, ele traz uma autonomia para a criança, uma questão de limites, uma simbólica de limites, que é muito importante para o desenvolvimento infantil. Então, eu sou muito... levanto a bandeira do berço, porque eu acho que realmente faz diferença. Som de chuva ou canção de ninar? Ai, som de chuva. É tão gostoso dormir com um barulhinho de chuva. No fundo, né, também. E a gente está precisando de chuva. Inclusive, né? Inclusive. Dormir a noite toda ou tarde com as amigas? Ai, dormir a noite toda. Sabe por quê? Porque o Vale Night não tem Vale Day. Então, se a gente sai com as amigas, depois no dia seguinte a criança não tem soneca. Tocou o despertador da criança, não tem soneca. Ah lá, soneca da tarde, na sala ou no quartinho? Então, depende de onde na sala. Porque no sofá, por exemplo, é perigoso. Então, eu diria no quarto, porque eu vejo mais pela segurança da criança. Mas se for um bebê pequeno, que dorme no carrinho ou em uma superfície segura, dá para colocar na sala, sim. Ah, que legal. Gente, adorei. Vocês gostaram? Da Thaís, eu amei. Olha lá, a Joelma está falando, pode deixar que eu vou correr lá. Gente, e Thaís, onde eu te encontro? Eu tô no Instagram, o meu Instagram é _Thaís Costa, e lá eu sempre posto dicas, sempre posto informações sobre sono e rotina. Então você consegue me encontrar lá, tem o link na bio para quem quiser marcar horário com a consultoria também. Então eu fico à disposição. Ai, que delícia. Gratidão, Thaís. Adorei esse bate-papo aqui. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui com você, Bianca. Bianca. É uma graça. Obrigada. Gente, agora daqui a pouquinho a gente vai voltar com a Camila. Mas vamos antes aos nossos patrocinadores.
Estamos aqui ao vivo. Agora a gente está aqui, formada em Educação Física, técnica em Klaus Viana, terapia alfa-corporal. Estou curiosa para saber tudo o que é isso. Estudante de farmácia. Estamos recebendo Camila. Bem-vinda, maravilhosa. Você é presente para nós, Camila. Muito obrigada, agradeço o convite. Estou muito feliz. Que delícia. Camila, me fala aí um pouquinho de como foi sua transição da área da educação física para terapia corporal, depois para farmácia de manipulação. Me conta, me fala. O que aconteceu, né? O que aconteceu? Da educação física para farmacêutica. Né? Eu vou fazer aqui uma passagem breve, mas assim, a educação física ela já veio por conta da minha experiência em dança. Então, eu era uma criança, gostava de dançar, comecei com dança bem convencional, sapateado. E aí fui para danças urbanas, que minha paixão, e gostava muito assim da sensação que aquilo me trazia. Eu falei, bom, vou trabalhar com isso, né? Aí conversei com minha professora na época, ela falou, faz educação física, né? A área é mais ampla, ok, fiz educação física. Só que assim, já na minha vida adulta, no início da minha vida adulta, começou a vir uma enxurrada de emoção, aquelas crises de ansiedade, pânico, nem sabia o que era direito. E eu estava dançando e eu via que essa sensação da dança em mim me ajudava muito. Então, eu já fui numa intenção de trabalhar com a dança. Falei, não, eu quero proporcionar isso para as pessoas, de repente ajuda as pessoas também, como tem me ajudado. E eu não estava entendendo direito também o que estava acontecendo comigo, e eu estava nessa investigação, né? Então, quando eu me formei em educação física, eu já comecei a pensar, poxa, a dança já promove um bem-estar, né? Então, às vezes eu ia, antes da dança, eu estava lá com as emoções, estava alterada, estava tentando entender o que estava acontecendo, e com a dança eu via que meu estado corporal já se transformava. Eu falava, o que acontece? O que está acontecendo, né? E aí eu fui buscar por uma formação que me ajudasse nessa investigação, né? Foi aí que eu fui parar na técnica Klaus Viana, que é uma técnica de dança e de educação somática. A educação somática ela tem um olhar de um corpo soma, que seria um corpo que está sempre interagindo com o ambiente, ele está sempre se transformando, né? Ele é um corpo que não é um corpo da educação física máquina, que funciona através de músculo, articulação. Não, ele é muito mais do que isso, né? Ele se movimenta e se transforma com esse movimento com o outro, consigo mesmo. Então, eu falei, é isso. Eu vou unir o conhecimento da dança com o conhecimento de uma ideia de corpo que faz sentido para mim, né? É isso, o meu corpo que se transforma. Imagina um corpo ansioso que, de repente, entra no ambiente e se acalma. Por quê, né? Me perguntava. Aí fui para a técnica Klaus Viana para aprender algo na dança. Comecei a desenvolver a dança em relação a isso, e aí eu queria mais, né? Porque, junto com a dança, eu comecei a dar aula também de personal. E nessas aulas eu já tinha um olhar sensível para o corpo, porque eu já estudava um pouco essa questão, e eu via que, durante esses movimentos, esses exercícios, muita coisa surgia aí junto com as dores, né? Então, vinha uma pessoa procurar, olha, estou com uma dor aqui, quero me fortalecer, quero, né? E, durante o movimento, eu via que muita coisa acontecia. Tanto que a Denise de Castro, que foi a fundadora do método Corpo e Intenção, ela é fisioterapeuta e ela começou dentro dessa investigação também. Ela mexia nos corpos, né? Fazia lá as manobras e tudo mais, e via que muita emoção surgia a partir daí, muita coisa acontecia, né? E ela quis se aprofundar nisso. E eu fui nessa mesma área. Então, ao mesmo tempo que eu tinha a dança, eu queria ir um pouco mais, né? Eu queria um pouco num lugar mais terapêutico ali, né? E aí eu fui para o método Corpo e Intenção, que olha para isso, né? Uma terapia corporal que trabalha aí, né, num ambiente de cuidado, né, em que a gente interage ali com o paciente, né? A gente pode fazer uma terapia ou pode trabalhar na área da educação também, ou pode trabalhar para si mesmo, né, para poder se auto-entender. E aí eu fui tentando mesclar isso também nas minhas aulas, né, para poder ter mais recursos para poder cuidar desses pacientes, desses alunos, né, porque às vezes a gente, como educador físico, não tem recurso.
A gente vê, vou dar um exemplo prático, eu vou lá, dou um movimento, um exercício, e, de repente, o meu aluno começa a ficar irritado. Não quero, não sei, está chato, começa, né? E a gente vê que já forma um corpo diferente, e a gente fala, opa, mexi em alguma coisa aqui. Quer dizer, o educador físico não vai saber. Mas, com esses outros recursos, né, corporais, a gente fala, opa, mexi em alguma coisa aqui que pegou na emoção. Deixa eu criar uma manobra, deixa eu, né? Até para o educador físico não falar, não, isso aí é corpo mole, vamos embora. E às vezes não é. Às vezes é uma história ali que está acontecendo e que você, numa terapia corporal, você já usa aquilo como um recurso para terapeutizar o momento. Ok, então, claro que se eu estiver dando aula de personal, eu não vou fazer isso, né? Opa, peraí, vamos sentar aqui, vamos sentar, né? no divã. Mas se eu estiver num ambiente de cuidado alfa-corporal, eu posso propor uma atividade e, a partir disso, vai reverberar algo e eu vou trazer para terapeutizar. Então, esse é da terapia alfa-corporal. E a farmácia, né? Tem a ver. E aí, a farmácia? E aí a farmácia. Aí eu fiquei com dor de fazer ginástica. Fui tomar um suplemento. Aí a farmácia veio da minha história, né, da minha família. Minha mãe tem uma farmácia de manipulação há 40 anos. Esse ano, 41 anos. E eu falei, não, farmácia para mim é muita responsabilidade. Não quero, mãe, vou fazer outra coisa. E minha mãe sempre assim me deixou muito à vontade. Então, vai fazer seu sonho, vai fazer o que você quer. E aí, quando eu retornei para São José, foi em 2018, eu comecei meu trabalho de corpo, e aí eu fui fazer uma visita assim, na farmácia, já no início da pandemia, fui fazer uns trabalhos corporais, assim, como quem não quer nada. E minha mãe acabou sofrendo um acidente, ela quebrou o fêmur e teve que fazer uma cirurgia, e ficou muito tempo assim, de cama, se recuperando. E já que eu estava lá fazendo um trabalho, né, aí veio a pandemia e aquela coisa, né, eu fui ajudando ali da maneira como eu podia na empresa, né. E na hora que eu vi, já estava fazendo farmácia, já estava envolvida. Aí eu fui, aos poucos também, eu fui vendo que eu estava com alguns projetos de dança, eu estava dando aula, né, tinha feito já um trabalho, né. Mas eu fui vendo que eu não conseguia conciliar e eu fui pegando muito amor pela empresa, né? Porque pelo conceito que a empresa traz de saúde, né? De corpo também. E aí eu falei, não, acho que eu vou ter que dar um espaço para viver isso que eu estou vivendo, né? Para viver essa gestão, esse aprendizado em farmácia e vamos ver. Nossa, que incrível, Camila. Gostei dessa. Você sabe que eu já estou querendo aqui que você dá uma aula, que eu quero fazer uma aula para saber as emoções que estão aqui. É uma delícia. Vocês não ficaram curiosas, meninas? Nossa, eu estou aqui, ó. Eu estou aqui viajando. E você sabe que você trouxe um ponto interessante? Dessa, né, de repente, você faz um movimento e aí o aluno se irrita. E aí ele já pega bronca daquilo, não quer fazer nem mais atividade física, né? Prejudica, né? Porque atividade física é qualidade de vida, Sim. É saúde, né? Bem-estar, como sono, né? Ter qualidade de sono, tudo está ali, né? Sim. Junto ali. Mas você trouxe um ponto interessante, é esse olhar integrativo. Exato. Né, do corpo com a prática de atividade física. Por exemplo, eu gosto dessa prática mais livre, mais solta. Né, nada de 3 séries de 10. Isso me irrita. Sim. Já até sei, já caiu já a consciência aqui por que me irrita. Por que me irrita? Então, assim, isso e faz diferença. E o quanto é importante a gente buscar um profissional que tem esse olhar. Nossa, seria maravilhoso, né? Nossa, Camila, você vai ter que dar uma aula pra gente agora. Próximo podcast, a gente vai arrastar tudo aqui. A Camila vai dar uma aula de consciência corporal, de prática. Mas me conta aqui, como que você enxerga a dança, a terapia corporal, como complemento ao seu trabalho que você realiza aí na farmácia, juntando tudo aí? Então, eu vejo assim, no meu caso, como eu fui para esse olhar mais investigativo do corpo, né, a técnica clausviana, ela é uma dança em que você vai investigando o próprio corpo. Você vai trabalhando, por exemplo, vou dar um exemplo bem prático para não ficar confuso. Eu vou pesquisar aqui o peso do meu corpo. Então, vou fazer, através dessa investigação do peso do corpo, eu vou criando uma dança, né? E, ao mesmo tempo, vou percebendo, nossa, pesa aqui, pesa ali, como que a gravidade atua. E eu vou investigando mesmo com o movimento.
Então, toda essa investigação do corpo, a própria terapia, foi servindo para me amadurecer, né? Para amadurecer a minha forma de ser, de estar, de ver as coisas. E eu acho que isso foi crucial para eu poder assumir hoje, né, uma empresa com tamanha responsabilidade, que lida com a produção de medicamentos, que para mim era inviável. Falava, não dou conta. Então, talvez serviu até mais para me formar, para me preparar, né? E, claro, para eu poder lidar com as pessoas, né? Lidar com os colaboradores, lidar com os clientes, né? Então, eu vejo que me ajudou muito nessa nova fase. Sim. E de que forma, né? Quais os desafios que você acabou encontrando aí nesse meio? Olha, um desafio que eu encontrei e eu sigo nesse desafio é o aprendizado técnico, né? Farmácia é bastante coisa e como eu sempre gostei de uma técnica, eu sempre gostei de uma direção, assim, né? Tanto que eu fui na técnica clausiana, eu fui, né, numa técnica de terapia corporal. Então, eu gosto de procedimentos, eu gosto de algo que tem uma metodologia, né? Se for pensar, nossa, clausiana trabalha com dança livre, mas mesmo livre eu gosto de ter uma direção. Tá bom, é livre, mas da onde que a gente começa a se libertar, né? Me fala. Porque às vezes tem uma dança que fala assim, isso, se joga no chão e vai para onde, né? Então, eu gosto disso. Então, a farmácia tem isso. Mas é bem específico, tem muita burocracia. Então, eu sigo nesse desafio assim meio burocrático, né? E de tensões, né? São muitas tensões assim que vão gerando no dia a dia, mas eu agradeço muito pelos recursos que eu tenho, que eu conquistei, né? Para poder lidar com essas tensões assim diárias mesmo. Né? Com a sua formação de dança-terapia, né? Até mesmo farmácia, terapia corporal, ela influenciou muito na sua visão, né, sobre a saúde integral. Com certeza. Que é isso, você começa a enxergar o corpo como um todo, né? Você começa a ver que aquele movimento ele traz um monte de informação, né? É mente, corpo, energia. Totalmente. Aí já entra a parte da espiritualidade, que já complementa ainda mais, né? Que também já foi um ingresso aí também na minha vida. Que é o sentir, né? Porque às vezes a gente entra num movimento tão do dia a dia que a gente não para nem para se sentir mais. E a dança, ela trabalha muito esse sentir, né, Camila? Com certeza. Um momento de você sentir o corpo no aqui e agora, em movimento, né? Eu falo, a meditação é interessante, né? Nessa coisa de você sentir o momento do agora, né? E quando a gente fala, a dança meditativa, né? Você vai sentindo isso em movimento, né? E aí, eu acho que essa visão do corpo como um todo, quando você entra para falar de remédio, aí pronto. Como que você vai manejar um remédio? Porque, assim, hoje a medicina, né, ela tem uma visão também muito convencional do corpo, que também é um corpo-máquina, né? É um corpo em que ele sente uma dor, você toma um remédio e aquela dor ela tem que acabar. A gente cresceu e cresce com essa cultura. Então, dentro disso... É claro, hoje, na farmácia de manipulação, né, no farmacêutico, a gente vende remédios, suplementos, florais, homeopatias. Mas a nossa visão, né, a visão que eu adquiri da minha mãe, né, e que eu trabalho hoje mesmo na farmácia, é essa visão do ser humano como um todo, né? Em que, ele vai ter que tomar remédio algumas vezes, quando ele não conseguir manejar, apesar de que muitos não têm recursos para manejar, poderiam ter, mas... na medida do possível, se der para evitar, e por que evitar um remédio? Né? Para que você tenha essa oportunidade de amadurecimento, de você perceber, nossa, uma dor de estômago, e aí? Né? O que será? Eu até vi uma entrevistada sua, que ela falava muito sobre isso, né? Esse tempo de você tentar amadurecer com aquilo antes de você tomar a medicação, né? Para você entender o porquê daquilo, né? Tudo bem, tem dias que a gente não está querendo muito se investigar. A gente quer resolver logo. A gente quer resolver. A pressa, né? Hoje em dia as pessoas elas querem resolver tudo. É igual lá, fast food. Estou com fome, passo, pego, pago e como. Acabou. E aí a dor também, eu quero que ela passe, eu quero que ela acabe. Eu não consigo olhar para ela. Né? Claro, a gente não quer ficar com dor, né? Mas talvez ali naquele momento é parar, pausar,
toma o seu medicamento, mas entenda o porquê daquela dor. Com certeza. Né? Porque às vezes, ela voltou de novo. E está voltando de novo. Aí que é o problema. Aí é o problema. Né? Mas por que? Ou ela está persistindo. Eu estou tomando remédio, mas a cada 6 horas eu tenho que tomar um remédio de novo. Exato. Entende? Então, eu acredito muito que a gente precise ter essa consciência. Eu acho que você trouxe, né, a dança, a prática de atividade física, o se olhar, né, você trazer essa consciência para o teu corpo. O que ele está sentindo? Por que eu estou irritada hoje? Às vezes até dançando você se irrita. Sim. Né? Nossa, já estou irritada. Mas por que eu estou irritada? Né? Então, isso vai influenciar na nossa qualidade de vida, no nosso sono, que acabamos de conversar aqui. Então, o quanto é importante a gente ter esse olhar. Nossa, é muito... Eu amo, né? Esses bate-papos assim. Por isso que eu em sintonia, porque eu gosto de sintonizar todo mundo. Ó. Sintonizando no sono, agora estamos sintonizando aqui, ó, no equilíbrio, né? No conhecimento da saúde física, emocional, né? Sim. E como que você equilibra tudo isso, assim, quando você vai atender o seu paciente, o seu cliente, o seu aluno? Então, quando eu penso hoje em cliente, né? Então, vamos pensar naquele cliente que vai chegar na farmácia, muitas vezes ele vai estar com uma dor, muitas vezes ele vai estar passando por muitas questões, né? Apesar de hoje a gente ter muita gente que procura, né, a farmácia ou os médicos também para prevenir coisas, mas vamos dizer também que o cliente vai chegar irritado também, porque o creme não estava ali da forma como ele queria, então ele vai chegar irritado, ele vai querer ser acolhido, mesmo sem saber. Eu acho que isso, eu falo, todo esse conhecimento, né, quando a gente começa a entender mais sobre a gente, fica mais fácil entender a dor do outro, né, porque a gente se coloca num lugar de empatia, né, fala, poxa, entendo, ele não sabe no bastidor o quanto que a gente trabalha para tentar fazer algo legal, que a gente tem qualidade, que a gente tem isso, que a gente tem aquilo, mas não é o momento de eu falar isso agora. Né? Se o cliente chega assim, olha, meu creme aqui, não sei, não está do jeito que eu... Olha, senhor, nossos cremes são de qualidade, o senhor não pode... Não, imagina, não é esse lugar. Então, tem esses bastidores que aí ele vem com uma dor e eu sei que se ele vem com raiva, se ele vem com emoção, eu já sei que parte daquilo não é meu. Não é por causa do creme. É porque tem uma história lá. De novo, se eu dou um exercício, o aluno fica irritado, parte daquilo não é porque eu dei aquele exercício. Não tem a ver comigo. Porque às vezes a gente se irrita porque a gente pega para si, né? Aí começa aquela disputa de poder. Não é aquilo. O cliente está vindo, deixa eu acolher a dor dele. E muito do que ele está falando, ele tem razão, realmente. Talvez eu tenha que melhorar aí o procedimento desse creme. Né? Por isso que é individualizado. Né? Então, desse remédio, o que está acontecendo. Então, nossa, eu acho que isso me ajuda muito a lidar com esse lugar de dor, de emoção, para tentar não pegar para mim, né? Até para não chegar em casa e, né, descontar. Criar essa distância, né? E não sendo insensível, né? Criar uma distância sensível, né? Acho que eu... Sim, não, eu tô aqui, ó, você está falando, eu estou pensando, eu falei assim, eu adoro isso, porque é exatamente como eu penso, porque não é sobre a gente, é sobre a pessoa, e como que eu posso ajudar aquela pessoa naqui. Então, de repente, aquele creme causou uma sensação no corpo dele, que lembrou algo ali de um trauma, um momento da infância dele, algo que ali trouxe, até às vezes o cheiro, né, que veio, de repente causou ali uma parte emocional, mexeu com ele inconscientemente não sabe. E já veio com bufando. Aí, o que ele vai falar? Ele quer descontar aquela raiva que ele viveu lá atrás na pessoa ali. E aí cabe a quem está do outro lado, isso para tudo, né? Para tudo. A gente está falando aqui, né, no seu negócio, mas a gente já traz essa consciência para quem está em casa entender que, gente, calma, respira, entende? Não é sobre mim, é sobre o outro. Sim. Né? Sobre ele. Então, acalmar ele, entender, compreender, porque senão vai virar esse negócio, briga desnecessária, né, por questões emocionais que ali, às vezes, a pessoa vivenciou em algum momento da vida dela. Exato. E como que você enxerga as terapias na saúde preventiva? Então, eu vejo assim, a saúde, na verdade, assim, como que eu enxergaria a parte emocional, né? Sim. Porque hoje a gente tem muito práticas preventivas, né, no sentido de, olha, faça atividade física, porque vai ser bom para você, né, mais para frente. Olha, até agora, né, vamos entrar no Outubro Rosa. Sim. Toda essa questão preventiva também do câncer de mama. Então, dentro de uma visão física, a gente tem várias práticas hoje, né,
que são apoiadas para você exercer, para poder prevenir certas coisas. Nas emoções, como que a gente previne um ataque de raiva? Como que a gente previne um ataque de depressão profunda, né? Não vou trazer aqui formas que vão garantir nada, mas eu acho que existem também práticas preventivas dentro dessa saúde emocional que a gente pode exercer, que é essa capacidade de autoobservação, que eu acho que é uma prática mesmo, de você ser capaz de se observar. É como se você aprendesse a se olhar de cima. Olha, sabe aquela coisa de, nossa, estou ficando nervosa. Lá, começou. Já pegou aqui. Minha respiração já alterou. Sabe, é meio louco, mas você começa a se acompanhar. E aquilo, se você aprender a fazer isso, não vai aprender assim, de repente. Mas se você começar a treinar e, de repente... Fazer sua autoobservação diária. Diária. Né? Quando você acorda, de repente, no meio do seu dia, para tomar uma água, um cafezinho. Peraí, como que eu tô? Os gatilhos. Por que eu tô irritada agora? O que causou aquilo? Exato. A hora que você começa a entender esses gatilhos, esses lugares, você começa a poder agir em cima disso. Então, de repente, né, até quando eu tinha aquelas crises mais fortes de ansiedade, imagina, eu vivia assustada. Porque eu não sabia por quê, de onde que vinha, o que estava acontecendo comigo. Eu era uma pessoa muito assustada. Eu até fui parar também na parte da medicação, no começo da minha vida adulta. Eu não sabia o que fazer, né? E eu falei, não, mas isso não é para mim, né? Minha mãe já tinha todo um olhar também diferenciado. Eu falei, mas como que eu vou largar um negócio? É aí que eu fui buscar recurso. Então, quando eu fui percebendo, nossa, então já começou a manejar minha respiração. Então já vou tomar uma água. Eu já fui descobrindo coisas que me acalmavam. Eu já fui também evitando coisas que eu sei que eu não dava conta ainda, infelizmente, ambientes que eu não dava conta. Eu já fui promovendo escolhas mais conscientes, mas se a gente não aprende a se observar, e não é fácil. Não é assim, olha, a partir de amanhã começa a observar. É uma prática constante. Na hora que você vê, já foi. E quando já foi, tudo bem. Você fala, dessa vez perdi. Explodi, sei lá, quem é mais explosiva, né? Eu, no caso, ansiosa. Dessa vez me pegou, sei lá, vou partir para uma coisa mais brusca mesmo, mas amanhã é um outro dia. Amanhã eu vou me observar de novo. E aí vai, né? Aí, quando a gente está se observando... Preventivo. Prevenção. A prevenção é cura para muita coisa, né? E aí a gente está lá se observando, fala assim, nossa, minha autoestima baixou. Aí eu vou e chamo a Lília. Esse autocuidado, né? Eu chamo a Lília e falo assim, Lília, preciso da sua ajuda. E aí eu vou convidar aqui a Thaís, que está aqui, que também está de modelinho, nossa... Vem cá, Lília, bem-vinda. Obrigada, meninas. Obrigada pelo convite. Nós estamos de toque de mulher. Olha isso. Olha o meu look. Todo o programa, o meu look é toque de mulher. Então, se a autoestima aqui, eu me visto de autoestima. Que aí eu falo assim, verdade, Lília, que eu já boto ali, estou bem, estou maravilhosa. Mas você não me achar, né, Lília? Né? E é exatamente isso mesmo. Eu falo que moda, ela é muito além. Se você se sente poderosa, você se sente mais autoconfiante. Você vem fazer um programa, você vem falar sobre qualidade de vida, sobre sintonia, né? Tudo isso, autoestima. Se você estiver bem, você vai falar com muito mais, né, certeza naquilo que você tem aqui dentro. Porque, às vezes, a gente não está muito bem, né? E daí passa um pouco de insegurança. Essa é a verdade. Então, você já tem todo o conhecimento, né? E daí, só o look vai só o look só para dar Isso, fechar com chave de ouro. É um toque, realmente, é um toquezinho, toque de mulher. Exatamente. E como que eu te acho? Como que é o seu trabalho? Conta pra gente. Nós somos uma loja online, estamos no mercado, vai fazer 5 anos. E o nosso diferencial é que nós vestimos mulheres reais. Né? Então, nós nunca buscamos modelos para vestir a nossa marca, sempre buscamos mulheres reais mesmo. Todas as campanhas que nós fazemos sempre são com mães, mulheres que têm aquela correria do dia a dia. Então, muitas das vezes, a gente leva uma mala, né? A gente chama uma bag delivery, até o escritório, até a casa, para a mulher poder experimentar e
aproveitar assim todo o momento, às vezes até da casa, porque eu levo uma mala, daí eu levo uma calça, você já tem uma camisa, você experimenta e vê se faz sentido. E nós também damos dicas. Tem mulheres que não gostam, queria experimentar sozinha. Tudo bem também, não tem problema, né? A gente deixa a mala e depois a gente volta para retirar. Mas tem mulheres que falam, eu queria uma dica de combinação de cores, né? Olha aqui que linda essa combinação de cores. Então, a gente sempre tá aí para realmente agregar valor e ajudar. E não só pensando por fora, sempre cuidando também da parte de dentro. Porque eu acho que o bem-estar vai muito além do que a gente está vestindo por fora aqui, né? Com certeza. Então, vocês procuram... Qual que é o seu Instagram? Toque de Mulher Moda Feminina. Estamos lá. Vai lá, chama, a Lília vai lá. E olha aqui, ó, aí a gente está de modelo, todas elas. Todas de modelito. Agora, só que a gente está de semijoias. Nós somos uma loja de roupas e acessórios femininos. As nossas semijoias são todas confeccionadas. Vou bem pertinho. E eu aproveitei todas as meninas. Ó, meu brinquinho. Olha lá, traz as meninas. A gente adorou. Olha lá, Camila. Desfile. Minhas modelos. Ela, Thaís. Olha que linda. Olha o colarzinho da Thaís. Eu fiquei apaixonada pelo colar da Thaís. São minhas modelos, mulheres reais. Mulheres reais. Ela mãe, a outra aqui, ó, com terapia corporal e farmácia vai lá, se veste. E a gente acha que não tem nada a ver, mas tudo faz sentido. Falar sobre bem-estar envolve tudo, né? Você estar bem com você mesma, você cuidar do sono, desde o bebê e o seu próprio, né? Acho que vai muito além. A roupa, ela vem para ajudar a complementar tudo isso. Acho que faz parte. Faz toda a diferença. Então, sigam lá, Toque de Mulher. Isso mesmo. E eu vou voltar agora com Camila. Volta lá, Camila. Desfilando na passarela. Adoro. Obrigada. Que delícia, gente. Eu adoro. Muito bom. É muito bom. Vamos ver aqui, ó. A gente tem recadinhos. Vamos ver os recadinhos. Ela tá falando que a gente é linda. A Mônica Bastos também tá falando que a gente é linda. Ai, gente, olha, eu não estou me aguentando. Tá todo mundo levantando a nossa autoestima aqui. A Graça, boa tarde, Graça. A Ângela Freitas está aqui com a gente. Olha lá, minha xará, Bianca Castilho. Camila maravilhosa. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Meninas maravilhosas. A gente é mesmo. Essa é suspeita. A gente é mesmo, né? Maravilhosa. A gente tem que praticar, se achar maravilhosa. Tem que se achar, né? É um exercício aí. E aí, me fala. Agora eu vou fazer um bate-bola. Vamos lá. Primeiro eu vou perguntar, quais são os seus planos para o futuro? Me conta aí, Camila. Olha, literalmente, o futuro a Deus pertence mesmo. Exatamente. Mesmo. Eu já fiz tantos planos, eu achei que eu ia estar num outro lugar, completamente diferente. Mas eu confesso que os planos de Deus é melhor do que o meu. Com certeza. Porque Ele me surpreende. Mas, assim, eu gostaria... Às vezes eu faço uma troca. Falo, olha, eu gostaria, Deus... Dá uma olhadinha aqui. Eu gostaria, assim... queria muito começar a atender, né? Unir a terapia corporal com os atendimentos de prescrição farmacêutica, né? De repente, ter mais algo ali, né, para trabalhar. Complemento, né? Integrar. Eu adoro, eu sou da integrativa. Então acho que essa é a palavra. Meu futuro é conseguir integrar. Integrar tudo. Os meus conhecimentos num novo projeto, né? E dar conta de gerenciar a empresa. Sensacional. Bora para o bate-bola. Então vai. Dançar uma trilha sonora ou ficar no silêncio profundo? Olha, o silêncio profundo... Eu acho que é uma prática que eu preciso exercer mais do que a dança na trilha sonora, que essa é fácil. Esse é o silêncio profundo. Movimento livre ou coreografia planejada? Movimento livre. Eu adoro uma coreografia planejada. Trabalhei muito com dança de rua. Eu sou apaixonado pelas minhas alunas, ex-alunas. Mas é movimento livre nesse momento. Meditação ou dança para equilibrar a energia? Olha, para a alma, meditação. Para a saúde emocional, uma dança para equilibrar a energia, eu acho que é fundamental. Que linda. Camila, gratidão. Aonde eu encontro você? Fala as redes sociais, da farmácia, que a gente vai lá na farmácia. Olha, vamos lá. Durante o dia eu estou na farmácia. Mentira. De manhã você me encontra em casa. Estou brincando.
A farmácia, né, o alfarmacêutico é @aoph.sjc. E pode me encontrar também na minha rede social, que é Camila Andreu. Que aí é tudo junto, só com A, né? Camila Andreu. Ó, quem tá aqui? A Camila arrasando, a Magali falou. Ah, a Magali é a mamãe? Mamãe. Mamãe linda. Suspeita. Parabéns pela filha maravilhosa. Amanda Rosa Porto, Amanda as dicas. A Amanda vai estar aqui semana que vem com a gente. E a Magali, eu gostei do desfile da Camila lá. A mamãe gostou do seu desfile. E aí, ó, a Mônica Bastos estava lá, Camiloves. A Mônica trabalha lá na farmácia. Delícia. Que delícia. Ela tem uma torcida organizada aqui para Camila. Que delícia. Olha. Gratidão, Camila. Procurem a Camila lá nas redes sociais. Procura a Thaís, Toque de Mulher. É sempre uma delícia esse bate-papo, né? Nossa, que gostoso. Estou preenchida. Gostou? Muito, obrigada. É muito bom, né? Eu adoro. Eu amo estar aqui na sexta-feira à tarde em sintonia. Bom. E quero agradecer vocês de casa. Olha, já vou convidar. Olha o logo novo da BMC Channel. Ó, quem não está inscrito no canal, se inscreve lá, porque aí você já recebe notificação que a gente vai estar no ar, em sintonia. Te vejo na próxima semana em sintonia.